Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha preocupação real da possibilidade de recessão para o segundo semestre deste ano e também sobre essa alta do preço do Bitcoin hoje, ao mesmo tempo em que qual tipo de investimento é a melhor forma de investir agora no momento presente, tá? Uma vez que 2025 supostamente seria um ano de descascar Bitcoin, ou seja, você que comprou Bitcoin em 2023, 2024, 2022, 2021, talvez esse ano seria um excelente ano para a realização de lucros ou descasque, né? Então eu queria comentar com vocês aqui, então, basicamente, olhando o panorama geral, CryptoControl, quem quiser baixar aí o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, tem ali a possibilidade de baixar o aplicativo, vocês vão conseguir ver as informações que eu estou vendo aqui. E basicamente nós temos Bitcoin em alta, uma e outra altcoin em alta, como a própria Solana, que saiu agora de uma mudança de tendência de curto prazo de neutra para alta, Tron de neutra para alta. E a gente está vendo ali Bitcoin Cash, Hype, Pepe, Monero tendo um pouquinho de alta aí no curto prazo. Essa Gate Token, BitTensor, Render, Caspa, são pouquíssimas criptomoedas que estão subindo, mas o que mais me preocupa não é o mercado de criptomoedas em si, e é o mercado tradicional. Tá? O mercado tradicional, o que a gente está enxergando é dinheiro saindo dos Estados Unidos. Tá? Desde ontem, eu venho comentando com vocês na nossa live de ontem, no Domingão do Bitcão, que nós fizemos com o nosso querido, excelente Igor Mundstack. Nós estamos vendo, por exemplo, a disparidade, por exemplo, a Bovespa, que é o mercado de um país que está pronto para quebrar e falir até 2027, entre 2027 e 2029, porque o governo brasileiro gasta muito mais dinheiro do que arrecada, né, e segue essa política de gastar muito mais dinheiro do que arrecada, principalmente porque tem um viés esquerdista, filha da puta, que é aquele viés de pegar o dinheiro, gastar um dinheiro que não pode gastar, dar um dinheiro que depois não tem fundos como, aumentando dívida, né, não tem como pagar. E isso leva o Brasil para o buraco, e o Brasil tende a ir para o buraco até 2027. Entendendo isso, entendendo toda essa dinâmica que a gente está vendo, a gente está acostumado nos últimos 15 anos, no ciclo que nós estamos vivendo, desde o crash do subprime americano lá em 2008, foi toda a grande queda, era a oportunidade de compra para depois pegar movimentos de alta. Tá? Então, o segredo era o seguinte, você simplesmente esperava o mercado americano cair bastante, despencar violentamente para você comprar. Tá? Comprar ações, comprar criptos, você aproveitava esses movimentos porradeiros para comprar. Só que agora parece que a coisa está mudando de figura, tá? Desde que o Igor Mundstock postou no Twitter lá, o EFA, que é as ações de mercados grandes também, como mercado europeu, Austrália, asiático, a gente vê que nos últimos 15 anos, nos últimos 16 anos, na verdade, nós temos uma política expansionista nos Estados Unidos. A gente viu as big techs decolar, empresas de tecnologia explodir, crescer violentamente, injeção de dólares de forma artificial, a economia como um todo cresceu muito nos Estados Unidos. E basicamente agora a gente está vendo uma barra que me preocupa bastante. Tá? Essa é uma barra que me preocupa bastante. Eu que, como analista gráfico, né, eu sempre como um analista gráfico de vez em quando, mas como um analista gráfico, tá? Eu sempre me preocupo quando nós temos grandes barras de direção contrária com movimentos direcionais e barras de volume grande comprador. E desde 16 anos atrás a gente não vê isso daqui acontecer, tá? Que é esse movimento de rompimento dessa linha de tendência de baixa do mercado internacional contra os Estados Unidos. Então, claramente, dá para ver claramente que os Estados Unidos estão perdendo investidores, tá? Sejam mega chineses, bilionários lá que vivem em Nova York e desfilam seus carros de luxo, e estão no mercado financeiro, começaram a tirar
dólares ali dos Estados Unidos, ou investimentos dos Estados Unidos. A gente vê também hoje aquilo que eu temia, que é bonds voltando a subir, que pode ser a China, pode ser que seja a China, pode ser que não seja a China, enfim. A gente vê os rendimentos dos títulos americanos subindo, ou seja, está acontecendo uma grande venda de títulos americanos. E, cara, isso começa a preocupar bastante, porque me parece que a dinâmica, parece que nós estamos saindo de um ciclo de 15 anos, 16 anos, na verdade, de 16 anos. Estamos saindo de um ciclo de 16 anos em que bastava você comprar qualquer correção de 20% no S&P 500 que você se dava bem, tá? Não estou falando que já reverteu, porque ainda não teve mudança de direção desses mercados. Porém, eles estão com barras muito preocupantes, barras grandes. E aí, eu lendo um livro aqui, até quero recomendar esse livro para vocês, que se chama A Psicologia do Dinheiro, de Morgan Housel, tá? Recomendo todo mundo aí que tiver Amazon, tiver um Kindle, ou tiver um aplicativo do Kindle no seu celular. Cara, compra esse livro aqui e leia e veja exatamente sobre o que ele fala de ciclos econômicos, tá? A gente pode estar diante de uma... Eu não pagaria, não compraria aqui por R$461, eu tô achando muito caro esse livro aqui. Acho que esse aqui é o livro físico, tá? É bem mais barato tu comprar pela Amazon e usando um Kindle, por exemplo, ou o próprio aplicativo, tá? Se tu tem aí um celular da Android ou da Apple, você consegue baixar o aplicativo do Kindle e comprar. E nesse livro, bem no início do livro, eu lembro que ele comenta sobre a questão de, crianças que nasceram nos anos 50 e viveram ali de 1950 e viveram a sua adolescência, período de juventude, entre 20 e 30 anos, quando você começa a despertar o interesse em mercados financeiros, os caras de 1960 a 70 viveram uma realidade completamente diferente de quem investiu, por exemplo, no mercado de ações de 80 para 90, tá? Então, por exemplo, lá em 60, 70, quem investiu em títulos do Tesouro Americano se deu melhor do que quem comprou ações, por exemplo, nos anos 80 e 90, do que comprou ações nos anos 60 e 70. E o contrário é verdadeiro também. Quem comprou ações nos anos 80 acabou se dando muito melhor em performance do que quem ficou seguindo uma estratégia fixa por muito tempo. Ou seja, o mercado, além de ser cíclico, ele traz estratégias cíclicas também, tá? Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, a gente viu que quem investiu em Bovespa acabou não se dando tão bem do que quem investiu no mercado internacional. E aí você chega e vê hoje influenciadores do mercado financeiro falando assim, você tem que investir fora, você tem que investir nos Estados Unidos, você tem que investir no mercado chinês, no mercado da Índia. Só que isso pode ser uma meia-verdade, porque se for uma reversão de uma tendência majoritária nesse sentido, pode ser que mercados hoje mais baratos, como o mercado brasileiro, o mercado europeu e mercado até da Índia, que seja, eles podem ser mercados mais interessantes do que o mercado americano, por incrível que pareça, para os próximos anos. Principalmente por consequência desse tarifaço aí do Donald Trump. Tá? Então eu queria comentar com vocês o seguinte, tá? Eu queria saber o seguinte, queria fazer a seguinte pergunta para os senhores. Me fala aí nos comentários, pessoal, principalmente para quem está vendo o vídeo depois, de forma gravada. Honestamente, a opinião de vocês. Vê aí e me fala o seguinte, se eu estou errado na minha tese ou não, e se você concorda ou não, e por que você concorda e por que você não concorda. Mesmo quem está no chat amizade aqui depois, agora o chat eu não vou ler, não vou ver, porque eu não quero participação de ninguém, eu quero só dar o conteúdo. Mas depois no comentário eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso, tá? Pergunto porque às vezes uma mente pensante ela consegue enxergar algo que eu não estou enxergando, tá bom?